Oi pessoal, nessa videoaula a gente vai abordar o que acontece com a petição inicial depois que ela é protocolada. Qual o ato ou quais os atos que o juiz pode ou vai tomar a partir do recebimento da petição inicial. A gente vai fundamentar essa aula nos artigos 321, 330, 331 ou 332 do CPC. Vamos para o choque? Vamos lá. Bom, uma vez ingressada com a petição inicial, esta, nos termos do artigo 59 do CPC, vai ser registrada ou distribuída. Qual a diferença entre registro e distribuição? Bom, a gente fala em registro tão somente quando a única vara competente para julgar a demanda, quando existe apenas uma vara competente para julgar a demanda. Logo, se só existe uma vara competente para julgar a demanda, esse processo vai ser registrado naquela vara competente. A gente vai falar em distribuição quando houver mais de uma vara competente para julgar a demanda. Naturalmente, se temos duas varas competentes para julgar a demanda, vai ter que haver um sorteio para saber em qual vara esse processo vai tramitar. Logo, vai haver a distribuição. Uma vez registrada ou distribuída a demanda, o juiz, num primeiro momento, vai analisar se essa petição inicial cumpre os requisitos estipulados lá no artigo 319 e 320 do CPC. Isso quer dizer que o juiz pode encontrar nessa petição um vício que seja sanável ou até mesmo um vício que seja insanável. Quando se tratar de um vício sanável, um vício do qual é possível promover a correção, o juiz vai mandar aplicar o artigo 321 do CPC, que significa o seguinte, que se for possível corrigir esse vício, que tipo de vício? Por exemplo, a gente sabe que lá no 319 é indispensável que a petição inicial tenha o valor da causa e tenha a manifestação do autor se ele tem interesse ou não na conciliação, em buscar a conciliação ou mediação numa audiência própria. Bom, se o autor na petição inicial não incluiu o valor da causa ou não se manifestou sobre a sua interesse em promover a conciliação, existe um vício sanável nessa petição inicial. Logo, o juiz vai mandar emendar a petição inicial. O que seria emendar a petição inicial? É dar um prazo para que o autor corrija esses vícios que são sanáveis. Nos termos do artigo 321, naturalmente, o autor vai ter 15 dias para emendar a petição inicial a partir do despacho do juiz, que vai especificar exatamente onde está o vício sanável a ser corrigido. E o parágrafo único, naturalmente, vai estabelecer que, uma vez ultrapassado esse prazo de 15 dias, o autor não tendo feito essa correção, o juiz vai poder indeferir a petição inicial. Muito bem, então, se se tratar de um vício sanável, a petição inicial será mandado emendar no prazo legal. Agora vamos supor que essa petição inicial tenha um vício que seja insanável. O que seria um vício insanável? Um vício que não tem como corrigir, não é simplesmente a ausência de um requisito da petição inicial. Tem alguma coisa muito mais grave que impede que o juiz declare apta aquela petição inicial. Então, pois bem, a pergunta é, quais são os vícios insanáveis que podem levar ao que a gente chama de indeferimento da petição inicial? Bom, esses vícios estão presentes lá no artigo 330 do CPC, que vai estabelecer a petição inicial será indeferida quando? E aí nós vamos encontrar ali, praticamente, 4 incisos, 4 situações
que vão levar ao indeferimento da petição inicial. Quais são eles? Vamos lá. Primeiro inciso do 330, primeira situação. Quando a petição inicial for inepta. O que é inépcia da petição inicial? Bom, se a gente pegar o artigo 330, lá no parágrafo 1º, tem a explicação de quando essa petição inicial vai ser declarada inepta. Então, para eu saber o que é inépcia da petição inicial, eu preciso me reportar ao parágrafo 1º do artigo 330. Vejamos. Considera-se inepta a petição inicial quando, inciso 1º, lhe faltar o pedido ou a causa de pedir. Imaginemos, o autor fez a inicial e não apresentou nem a causa de pedir nem o pedido. Segundo, o pedido for indeterminado, ressalvado as hipóteses legais que nós já visualizamos na aula anterior, em que o pedido pode ser indeterminado. Lembram? Questões de ação universais, quando o ato ou o fato depender de uma situação ainda a ser apurada, ou quando depender de um ato a ser praticado pelo réu. Todas as situações que permitem que o pedido seja indeterminado. Não se enquadrou nessa situação, então o pedido tem que ser determinado. Se o pedido pode ser determinado e ele não foi, é causa de inépcia da petição inicial. E terceira hipótese de inépcia da petição inicial, da narração dos fatos não decorrer logicamente à conclusão. O que isso significa? Veja, eu estou fundamentando a minha petição inicial, na minha causa de pedir, explicando uma situação, e essa situação destoa totalmente dos pedidos que eu estou fazendo. Eu estou, na minha causa de pedir, fazendo menção a um determinado fato, a uma determinada situação, que, por exemplo, pode ser julgada pela Justiça Estadual. E lá nos pedidos eu faço alguma menção a um pedido esdrúxulo, que requereria, por exemplo, a necessidade de uma manifestação da Justiça Federal. Veja, não tem conclusão nenhuma da manifestação feita anteriormente. Por isso, isso pode gerar uma inépcia da petição inicial. E a quarta situação, pedidos incompatíveis entre si. Naturalmente, não dá para fazer um pedido que o juiz estadual é competente e outro pedido em que o juiz federal é competente na mesma inicial. São pedidos incompatíveis entre si. Logo, essa estará caracterizada a inépcia da petição inicial, nos termos do 330, parágrafo 1º. Então, o parágrafo 1º apresenta as causas de inépcia da petição inicial, que é só uma das causas que podem levar ao seu indeferimento. Quais são as outras? Retornamos lá aos demais incisos do artigo 330. O inciso 2º vai dizer que quando a parte for manifestamente legítima, relembrem a questão de uma das condições da ação, a legitimidade. Parte legítima gera indeferimento da petição inicial. Da mesma forma, quando o autor carecer de interesse processual. O que é o interesse processual? É uma outra condição da ação. Portanto, a ausência de legitimidade, inciso 2º, e a ausência de interesse processual, inciso 3º, ambos condições da ação, levam também ao indeferimento da petição inicial. E o quarto inciso, que leva ao indeferimento da petição inicial, vai dizer: não atendidas as prescrições do artigo 106 ou o artigo 321. Bom, o artigo 321 nós já visualizamos. É aquelas situações em que é permitido ao autor emendar a petição inicial. E o que significa dizer que pode levar, esse inciso 4, que pode levar ao indeferimento? Veja, se o autor tem 15 dias para emendar a inicial, não emendou a petição inicial, essa petição inicial só vai poder ser indeferida. Por isso apresenta-se ali o 321. E o artigo 106 remete a alguma situação referente à procuração. Então, a ausência de procuração, a ausência de capacidade postulatória, tudo isso leva ao indeferimento da petição inicial. São os 4 incisos ali postos no 330. Vejam, quando falamos em deferimento da petição inicial, de qual ato do juiz nós estamos falando? É o despacho? Vejam, o indeferimento da petição inicial vai levar ao quê? A extinção do feito.
porque esse processo não tem como seguir. Logo, o ato do juiz que leva ao indeferimento da petição inicial só pode ser a sentença. A sentença leva ao indeferimento da petição inicial nos termos do artigo 485, que apresenta as causas em que a decisão vai ser analisada sem exame de mérito. Por isso, o ato do juiz que indefere a petição inicial será a sentença. E aí a questão agora é a seguinte: uma vez sentenciada a decisão pelo indeferimento da petição inicial, pode o autor, inconformado com essa situação, porque entende que o juiz errou, o juiz não observou alguma situação que ele entende que estaria correta, enfim, cabe recurso por ser sentença? Gravem essa informação. Toda vez que tiver sentença no processo, caberá recurso. Qual recurso? O recurso de apelação. De toda sentença caberá apelação, independente da fase processual. Veja, nesse caso, nós nem temos o impulso oficial acontecendo, nós não temos o processo tramitando. O juiz barrou a continuidade desse processo porque a petição inicial, que é o ato mais importante para o autor no processo, sequer cumpriu os requisitos legais. Então, nessa situação, houve o indeferimento, houve a sentença que indeferiu o pleito do autor. Nesse caso, o autor está inconformado. O que o autor deve fazer? O autor deve recorrer, fazer uma apelação. Essa apelação, naturalmente, vai ser destinada para onde? Para o tribunal. Ele vai encaminhar, vai dirigir essa apelação ao juiz que prolatou a decisão, o juiz de primeiro grau, que indeferiu a sua inicial. Esse juiz vai receber e vai enviar para o tribunal correspondente, o tribunal competente, para analisar e, se for o caso, reformar a decisão do magistrado de primeiro grau. Notem uma coisa. Essa apelação, a apelação que indefere a petição inicial, ela tem algumas características próprias. Que características próprias? Essas características próprias estão presentes no artigo 331. O que significa essas características próprias? Bom, toda vez que houver o indeferimento da petição inicial e o autor recorrer desta sentença, o juiz terá 5 dias para voltar atrás na sua decisão. Veja, essa apelação ela tem um caráter de fazer com que o juiz se retrate em até 5 dias. Ou seja, eu apelei da sentença que indeferiu a petição inicial. O juiz recebeu essa apelação. Ele pode se retratar, ele pode voltar atrás, ele pode ele mesmo perceber que a causa que ele alega para indeferimento da petição inicial não condiz com as alegações feitas pelo autor. Então ele pode voltar atrás. É uma opção que ele tem. Agora, digamos que ele não volte atrás. Ele entende que realmente a petição inicial ela tem um vício insanável e ela merece ser indeferida. Nesse caso, o que o juiz vai fazer? O juiz vai mandar citar o réu para, caso o réu queira, ele possa responder o recurso. Olha o contraditório aparecendo aqui, ó. Veja, nesse caso nós tivemos uma decisão que indeferiu a inicial. O processo não seguiu. Logo, o réu sequer estava tomando ciência que tinha um processo contra ele. Mas como houve um recurso e esse recurso vai ser apreciado por um tribunal superior, o que o legislador manda fazer? Ele manda que, antes de encaminhar esse recurso para o tribunal, o juiz de primeiro grau deve mandar citar o réu para, caso o réu deseje, ele possa se manifestar, responder esse recurso, a fazer uma coisa que a gente chama de contrarrazões.
Toda vez que vai ser feito uma resposta a um recurso, a gente intitula essa resposta de contrarrazões. O réu vai poder fazer as contrarrazões de recurso no mesmo prazo que o autor tinha para apelar, de 15 dias. Uma vez feito as contrarrazões, ou o réu pode não ter feito as contrarrazões, isso não vai ter efetivamente nenhum significado maior e mais importante para o processo, o juiz aí sim vai mandar o processo para o tribunal avaliar se reforma ou não a sua decisão que indeferiu a petição inicial. Caso reforme, naturalmente o processo vai voltar e o réu vai ser intimado para fazer a sua defesa ou para comparecer na audiência de conciliação e mediação, que a gente vai observar num vídeo, uma videoaula seguinte. Caso não seja reformada a decisão, a sentença do juiz que indeferiu a petição inicial, naturalmente que esse processo vai para o arquivo. Só uma observação interessante com base no parágrafo 3º. Ainda que o autor não tenha interposto a apelação, digamos, o autor se convence dos elementos do juiz, dos argumentos do juiz e decide não apelar. Ou seja, essa sentença acaba transitando em julgado. Quando transita em julgado, não cabe mais recurso, iria direto para o arquivo. O que diz o legislador? O que diz a lei? Que ainda que não tenha sido interposta a apelação pelo autor, que esse processo teoricamente vai direto para o arquivo, ainda assim o réu vai poder ser comunicado, tem que ser comunicado que havia um processo contra ele e que esse processo acabou indo para o arquivo. Tem que ser comunicado o réu de que havia uma tentativa de um processo contra ele, quem sabe até visando que o réu procure buscar uma solução perante o autor para solucionar o conflito, porque como é uma decisão, essa sentença que indeferiu a inicial sem exame de mérito, há que se entender que uma vez cumpridos os requisitos legais novamente, o autor vai poder entrar com uma nova petição inicial porque não gerou coisa julgada. Só gera coisa julgada material quando a decisão for com exame de mérito, o que não foi o caso. Certo, pessoal? Então essas são as situações de indeferimento da petição inicial ou, anteriormente, a situação de emenda. Ou houve um vício sanável ou houve um vício insanável. Já já eu volto para trabalhar com vocês o que pode acontecer quando o juiz declara a petição inicial apta. Até já!